Jornal Todo Rio agora trazendo mais da repercussão desse dia seguinte da operação da Polícia Militar nas favelas da Cidade Alta, Pica-Pau e Cinco Bocas. Operação da PM que terminou com um traficante preso, 2 granadas apreendidas, 3 inocentes mortos e 2 inocentes baleados. Esse traficante que foi preso também chegou a levar um tiro, mas está se recuperando. João Boeri trazendo informações sobre a reação do governo do estado a essa operação, né, Boeri? Você no primeira edição já trazia um pouco do que foi o tom da coletiva de ontem de Cláudio Castro, mais uma vez pedindo ajuda do governo federal, inclusive informando que o secretário nacional de Justiça de Segurança Pública, estará no Rio semana que vem para se reunir com as autoridades de segurança pública fluminenses. Criticou a DPF das favelas, decisão do ministro Fachin. O Andreasa ontem falava sobre isso aqui também, que foi referendada pelo Supremo Tribunal Federal restringindo operações. Agora, só uma observação sobre isso, porque existe a DPF, ela está valendo, mas a operação policial aconteceu. Sim. Certo? Só para deixar isso bastante claro. A crítica dele chegou ao ponto que está de resistência por conta do período em que essas restrições estavam ainda mais rigorosas. Sim, é só para registrar que é importante fazer esse registro, porque eu não discordo disso não. Eu acho que é possível que o afrouxamento em determinado momento, sobretudo no período da pandemia, tenha facilitado a entrada de armas e drogas aqui. Mas a polícia nunca deixou de fazer operações. Não estou dizendo que desrespeitando a DPF. Mas com a existência da DPF, as operações aconteceram. E a operação de ontem, pessimamente planejada, ela aconteceu e o problema não é a DPF. O problema não foi a DPF, foi Vamos criticar a DPF, que eu tenho uma lista de críticas a ela. Mas a operação aconteceu, a responsabilidade pelo que houve ontem não é da DPF. E Castro também direcionou críticas ao Judiciário e ao Congresso, dizendo que as leis com criminosos são brandas, a polícia prende, criminosos são soltos. E aquela suspeita que a gente tinha, pelo tamanho da reação do tráfico, Andreasa, pelo menos de acordo com o governador, ela tem grandes chances de ter se confirmado. A polícia pode ter, enfim, chegado muito perto do Peixão e por isso haveria uma reação tão impressionante, né? É o que eu diria, se eu fosse governo. João Boeri, as medidas anunciadas por Cláudio Castro nessa entrevista coletiva, o que o governo traz de resposta, além do reforço no patrulhamento na região? Bom dia para você. Oi, Pinho, bom dia a você, Andreasa, Zé, os nossos ouvintes. Na prática, o que a gente tem diferente já a partir da manhã de hoje, sexta-feira, é o que o governo do estado classifica como um reforço no policiamento ali na Avenida Brasil, próximo ao conjunto de favelas autodenominado Complexo de Israel, e em 2 vias importantes também e próximas à Avenida Brasil, linha amarela e linha vermelha. Como é que funciona esse reforço no policiamento? Reforço com aeronave, viatura e motocicletas, utilizando as motocicletas do batalhão especializado em motocicletas. Na prática, de diferente de ontem para hoje, é esse reforço no policiamento na Avenida Brasil, segundo o governo do estado, para garantir a segurança de quem trafega e de quem mora nesse conjunto de favelas autodenominado Complexo de Israel. Essa é a principal mudança a partir de hoje. Mas voltando na coletiva de imprensa ontem, que foi muito aguardada pelos próprios jornalistas em busca de respostas em relação à operação de ontem, o governador Cláudio Castro abriu com um pronunciamento, se lamentou muito pelo que aconteceu, pelo que refletiu aquela operação no dia a dia, no impacto da cidade aqui na capital fluminense, mas não se desculpou pela ação policial. Em nenhum momento justificou a ação, por exemplo, do batalhão de Olaria, não explicou o motivo do batalhão de Olaria em um primeiro momento estar sozinho nessa operação. Depois, a verdade, chegou reforço a partir do que a gente já começou a ver a partir das 7 horas da manhã de ontem, 7h15, 7h10, não pediu desculpas ou reconheceu alguma falha no planejamento, como a gente viu no dia que, por exemplo, a gente teve brigas entre torcedores do Penharol no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Sobre isso, Boeri, não só não reconheceu uma falha, como disse que todas as consequências, todas as vítimas foram baleadas pelo que ele classificou como terrorismo. E aí a inteligência fala que nós chegamos muito perto de um grande líder e para dissipar, eles então resolveram atirar nas pessoas deliberadamente. Então não foi uma troca de tiros que acertou as pessoas, não. Esses criminosos
atiraram a ermo para acertar pessoas de bem que estavam indo trabalhar. Do outro lado, familiares das vítimas, ou pelo menos de parte delas, dizem que as pessoas foram baleadas em momentos, por exemplo, em que a polícia passava perto dessas pessoas e estava sendo alvo de tiro. Fugia. O Evandro Bezerra, por exemplo, fala, olha, policiais que estavam passando ali no meio da Brasil e ficaram entre as pessoas, estavam sendo alvo de disparos, e é nesse momento em que uma delas é atingida. O próprio amigo de um dos mortos disse que o tiro veio após o caveirão passar por eles. E agora, sobre essa alegação do governador, o Andreasa, de que os bandidos atiraram na direção das vias expressas para dispersar a polícia e possibilitar a suposta fuga do Peixão, é o modus operandi que a gente vê mesmo em operações. Nesse caso ele está falando dos tiros, mas a gente já viu na própria tomada de Cidade Alta pela facção que está lá hoje em 2016, dezenas de ônibus incendiados em diferentes pontos para distrair a polícia. E teria sido num desses disparos a esmo que o motorista de caminhão é atingido lá no entroncamento da BR-040 da linha vermelha. Informação que o Schneider trouxe há pouco, um tiro que teria saído de Vigário Geral, que apesar de fazer parte do complexo de Israel, não estava recebendo operação ontem. Se eu fosse governo, se eu fosse governante, ou nunca serei, se eu fosse conselheiro de governante, diante do que aconteceu ontem, a minha orientação discursiva seria essa. Isso aconteceu porque estivemos muito próximos de chegar no Peixão. Estiveram próximos, mas ainda assim recuaram, né? Estiveram muito próximos de chegar no cara procurado com operação Mambembe, improvisada. Não estou dizendo que não tenham chegado próximo do sujeito. O que eu estou dizendo é que discursivamente faz todo sentido essa fala. Estivemos muito próximos e em função disso houve a reação. O que você que nos escuta espera do criminoso, do traficante? Eu espero nada. Donde espero tudo. O criminoso não opera na lei ou sob a lei. Então ele vai atirar. As pessoas tomaram tiros na cabeça, certo? Os trabalhadores. Certo. E para mim é uma razão para corroborar o que a hipótese do governador, de que atiraram mesmo com essa intenção. É muita coincidência que essas balas tenham atingido as pessoas na cabeça. Com a tecnologia que tem, com o armamento que os traficantes têm, com o treinamento que eles têm, eles podem ter mirado na cabeça para matar mesmo. Eu não duvido disso. Não duvido. Mas isso é o que você espera do crime. Então, no cálculo, na preparação da sua operação, tem que pensar nessas consequências. E nós teríamos ouvido ontem a porta-voz da Polícia Militar, com muita franqueza, mas pro espanto absoluto, mas com franqueza, dizendo que não havia preparo ou informação ou inteligência para lidar. Foi isso, não foi, João Boeri? Sim, ela inclusive entrou ao vivo aqui com a gente ao longo da manhã, ainda com a Luana Bernardes na nossa programação local, e ao longo da tarde também deu outras entrevistas e disse que a Polícia Militar, pelo menos de manhã, quando estava fazendo a operação, não sabia que seria respondida dessa forma. Tanto que nessa entrevista de manhã que ela dá pra gente, por volta das 8, ela já confirma naquele horário que estava articulando não ela, né? A corporação já estava articulando a retirada dos 3 batalhões empregados na operação para que imediatamente conseguissem liberar Brasil e tirar as pessoas da linha de tiro. A gente conversando aqui, vocês entendem o que isso significa? Significa a admissão da falta de planejamento, da falta de cálculo, sem medir as consequências. Porque nada contra a operação policial, a ideia de operação policial tende a haver. Sem dúvida, tende a haver. Aliás, por falta de presença policial do Estado que se constituiu essa excrescência que o crime atribui, chama de complexo de Israel. Agora, se você vai agir nesse lugar, se você vai atuar nesse lugar, às 6 horas da manhã, ou muito cedo, sabendo que a coisa vai desbordar para o horário de trânsito, grande circulação de pessoas, Avenida Brasil, e sabendo, como o Cristiano Pinho lembrou ontem muito bem, lembra sempre, que os criminosos que constituíram esse complexo, eles avançam até as margens mais próximas da própria Avenida Brasil. Vai chegar à Avenida Brasil.
E do criminoso, você espera que atire mesmo a esmo. Que atire para matar inocente. Que atire contra a polícia. Vamos ficar discutindo hipótese aqui, se foi tiro contra os policiais que se deslocavam e corriam entre as pessoas, ou se foi tiro mirado mesmo para acertar o trabalhador que estava. Tudo é possível. Agora, o que há, incontornavelmente, é que a operação começa desarticulada, sem planejamento, sem estrutura, com pouco apoio, conforme já foi dito. Se depara com a reação não imaginada, meu Deus do céu, do crime, e recua e entrega a vitória para o crime. Ratifica, chancela a tomada daquele território. E há, de fato, o recuo, há a fuga. A polícia desiste dessa operação, estando muito próximo de ter chegado no criminoso. Então tem várias pontas soltas aí. Tem a narrativa, tem o texto e muita coisa solta. O que é incontornável é que a operação foi um desastre. Foi errada, foi mal formulada, foi mal feita, mal pensada, desinformada, sem inteligência. Não é, quando a gente fala sem inteligência, não é chamando ninguém de burro, não. Sem inteligência porque não houve estudo, tratamento de informação para balizar aquilo ali. A população, a sociedade, ela compra barulho. Ela compra operação. Comprou o PP, não comprou? Grande jogada de comunicação, sobretudo uma farsa. Mas quando se apresentou aquele propósito, vamos ocupar as comunidades e levar os serviços para dentro do estado, recuperando o território, não era matematicamente possível sustentar aquela operação, mas esse propósito foi comprado por nós e a gente aceitou. Teria consequências, haveria confrontos, poderia haver perdas, ônus haveria, mas nós compramos. O que a gente não compra é pior que enxugação de gelo, porque essa operação de ontem não foi enxugar gelo. Essa operação de ontem produziu 3 mortes de cidadãos trabalhadores, baleados na cabeça. Produziu, de novo, escolas fechadas, milhares de crianças sem aula, ônibus que não podem andar, trem que não pode andar, pânico, terror, impacto que não se pode medir, o impacto psíquico naquelas pessoas, centenas jogadas ao chão na Avenida Brasil. Essa operação de ontem é uma operação sob qualquer estudo técnico. A gente conversou, o Rodolfo conversou com especialistas, eu conversei com vários. Sob qualquer ângulo, ela é uma operação terrível. É uma operação desastrosa, mal feita, mal empregada. Expondo, quero deixar isso bastante claro, expondo os policiais. Um milagre que um policial não tenha morrido ontem, que não tenha sido baleado. E expostos, sobretudo, na linha de frente, os policiais, colocados ali para acreditar, para sustentar uma operação que não tinha confiança, não tinha estrutura, não tinha como prosperar. Essa é a verdade. Então, quem é o responsável por isso? Os governantes. Agora, me impressiona muito que o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, tem tanto secretário, né? Secretário de Polícia Militar, secretário de Polícia Civil, secretário de Segurança, que o secretário de Segurança, para mim, parece que não é com ele. Não é com ele. Eu iria embora para casa. Depois de ontem, eu iria embora. Não deu certo. Não tá funcionando. Vamos em frente. João Boeri, para fechar da sua parte, além desse reforço no policiamento explicado na Avenida Brasil, a gente já viu em outros momentos o que foi anunciado, claro, num modelo, numa proporção muito menor do que a gente já viu, por exemplo, na UPP, no Cidade Integrada, na Operação Ordo, mas já vivemos no ano passado e no ano retrasado pequenas ocupações em favelas ali, na Cidade Alta, na Parada de Lucas, e os moradores na época até denunciavam que era ocupação do Batalhão de Olaria para inglês ver, né? Que na prática o tráfico continuava rolando solto. Além desse reforço no patrulhamento, falaram algo sobre alguma ação maior? Claro que eles não vão entregar para o tráfico de bandeja o que estão planejando, mas deixaram no ar alguma possibilidade de uma reação maior ao que aconteceu ontem, porque em outros tempos aqui no Rio de Janeiro, uma reação do tamanho da que aconteceu ontem teria uma resposta já hoje, numa proporção ainda maior do que o tráfico fez.
chegaram a falar sobre isso na entrevista coletiva ou não? Na entrevista, o governador Cláudio Castro, ele fala que vai ter uma resposta firme, mas ele, como você disse, não especifica o que vai ser. Mas ele cita isso na entrevista coletiva assim, que eles terão uma resposta mais firme, mas não fala o que vai acontecer. O governador Cláudio Castro falou muito sobre o governo federal, sobre o tráfico internacional de armas, lavagem de dinheiro, tráfico internacional de drogas. Ele está certo, tá? Sobre isso. Ele está certo. Ele não pode ser, o governo dele não pode ser responsabilizado por tudo. É o principal responsável, mas não pode ser responsabilizado por tudo, João Boeri. Tem a questão federal também. E aí, terça-feira, só pra gente finalizar, como você disse, Pinho, vai ter uma reunião, então, com Mário Luiz Sarruba, que é o secretário nacional de Segurança Pública, com as autoridades de segurança pública. Obrigado, João Boeri. Você entende a falta de urgência nisso aí? A parte do governo federal? Como é que acontece isso ontem no Rio de Janeiro? Foi de manhã e vai ter uma reunião na terça-feira, ainda que tivesse marcada previamente. Como é que esse troço não foi antecipado? Como é que o governo federal nenhum, não é só o governo Lula não, nenhum quer matar no peito a responsabilidade por segurança pública também. Tinha que estar aqui hoje. Foi muito grave o que aconteceu. Então tem um secretário nacional submetido ao ministro Lewandowski, certo? Naquele ritmo. Tem um secretário nacional de segurança, Cristiano Pinho. Esse cara tinha que estar aqui. É um cara sério. Procurador do estado de São Paulo. Sarruba, mas tinha que estar aqui. Imediatamente tinha que ter vindo pra cá. Matar no peito. Não se produz, não nessa quantidade, não no volume do que é apreendido aqui, não se produz. Aliás, ontem apreendidas 2 granadas apenas e um preso, hein? Saldo, não que justificasse se fosse diferente, mas um saldo vergonhoso. Nós não produzimos armas e drogas no Rio de Janeiro. Não produzimos. Entram por algum lugar. Entram pelas nossas fronteiras, livremente. Entram no estado livremente. Cadê a Polícia Rodoviária Federal? Cadê a Polícia Federal? Cadê o Exército nas fronteiras brasileiras? Essa crítica tá certa. Com isso se enxuga gelo. Obrigado, João Boeri. Valeu, pessoal.